Deus precisa levantar a ordem de Melquisedeque, reis de justiça, para que as suas cidades tenham paz. E quando você está no local mais alto, você consegue ter uma perspectiva melhor. Daí, olha o que eu quero falar com você sobre esses 4 reis específicos, os que venceram a batalha. Os reis da Babilônia, que levaram cativo todas aquelas pessoas, entre elas Ló. Ok? Os 4 reis da escravidão. Quando você vê reis que lutam contra o povo de Deus, sempre considere que não são só homens, mas são símbolo, figura e tipos de principados e potestades que estão atuando contra o povo de Deus. Então leia a Bíblia com essa perspectiva. Não são só homens, são principados. Eles representam principados. E aqui nós vamos entrar num período que eu orei muito sobre qual palavra eu iria trazer sobre isso. E a última vez que eu falei sobre isso, uma tempestade severa veio sobre Fortaleza, derrubando árvores, removendo coisas. E depois daquilo dali, algo mudou na nação brasileira, porque o ano de 2023, eu vou explicar no meio do caminho, mas no começo de 2024, Deus virou uma chave. E essa parte, a partir desse momento, eu quero que você entenda que eu estou falando a principados, eu estou falando aos ares, eu não estou falando a homens, eu não estou falando a instituições. Eu não prego contra instituições, eu não prego contra homens. Por quê? Porque minha guerra não é contra homens, minha guerra é contra principados e potestades nas regiões celestes. Mas esses principados, eles tentam operar o tempo inteiro contra a igreja. O primeiro desses reis de Gênesis 14 é Quedorlaomer. Quedorlaomer significa servo de Lagamar. E Lagamar era uma entidade que tinha na Babilônia de imoralidade e sensualidade. Este rei era o maior de todos, ele era o chefe de todos os outros. Lagamar pode significar como imoralidade e sensualidade, mas também Lagamar era conhecida como a deusa que cobrava os juízos, que instituía juízo, que prendia as pessoas. Quando você tinha uma causa, alguém te estava devendo, você sacrificava Lagamar para que aquela pessoa quebrasse, para que aquela pessoa ela fosse oprimida e pagasse o que deve a você. É quase uma macumba, sabe, ali mediterrânica. Então esse homem, ele não era só um homem que olhava, admirava Lagamar, que Quedorlaomer, Laomer é uma contração de Leomer, Legmer, Lagamar, que era essa entidade. E Quedor significa servo. Ele era um servo, ele era obediente a esse sistema de escravidão e imoralidade. Então a primeira coisa que nós precisamos denunciar é se essa movimentação está no nosso meio. E se estiver no nosso meio, nós precisamos sair do meio dela. E eu vi que nós temos aqui mais de 100 pastores aqui. Eu falo com muito amor e temor a vocês. Sai do meio dela, sai do meio das pessoas, sai do meio. Preste atenção, as pessoas que estão envolvidas com Quedorlaomer são pessoas que são leais a falsas posições da igreja, por causa de laços amáticos. São alianças que são baseadas em sensualidade e não em propósito eterno. E você vai dizer assim: mas o espírito de Quedorlaomer é um espírito de sensualidade. A gente precisa entender que existe a sensualidade física e existe aquilo que nós chamamos de sensualidade ministerial, sensualidade espiritual. Às vezes eu vejo, conversando às vezes com um amigo meu, ele dizendo: cara, eu estava com um grande homem de Deus, e quando eu vi que ele chegou, cara, eu vi o tanto de homem que ia para cima dele, sabe, falando, querendo mostrar o que tinha, querendo mostrar a revelação que tinha, sabe, tudo cercando aquele homem como se fossem serpentes circuncidando ali. Isso é o que? Espírito de sensualidade espiritual. Sensualidade espiritual é quando você se torna cobiçável para outra pessoa. Quantas pessoas vêm até a tua igreja, às vezes você convida, e aquela pessoa que entra na tua igreja, ela está se movimentando com a influência de Quedorlaomer. E eu já vi tantas vezes isso, amigos meus comentando.
que o cara vai, traz uma mensagem, aí depois o pessoal é abençoado, aí ele cata a pessoa no canto e começa a olhar: nossa, você é tão precioso. Se você tivesse o treinamento que é adequado, se eu fosse seu pastor. Tem essa história conhecida, não é? Essa história é conhecida na Bíblia, porque esse é um espírito babilônico, esse é um principado. Olha, vem para cá. Gente, rodar o Brasil, assim, o meu apóstolo já tinha me avisado de coisas assim, mas é porque ele me esconde o mal, né? Ele me priva de certas coisas. Mas lidar com algumas realidades me assustou ultimamente, principalmente com relação ao circuito. Eu me assustei. Mas como eu disse, eu estou falando a principados, eu não estou falando a pessoas. Mas é de coisa tipo assim: vem para cá, você tem um dízimo bom, vem. Se você vier para cá, vem para cá que você vai ser um diácono. Vem para cá que você vai ganhar a cadeira. Vem para cá que você vai trabalhar. Você está sendo inutilizado ali. Sabe por quê? Porque Kedorlaomer, ele se relaciona baseado na relação de sensualidade, no que é que eu posso tirar de você. Eu tenho prazer em você. Preste bem atenção nessa palavra, que ela é estranha, mas é o que é isso? Eu estou com tesão do que você tem. É uma relação sanguessuga. Ela não é baseada em desenvolver o discípulo, ela não é baseada em desenvolver aquela igreja. Irmãos, sabe, eu fui ensinado isso pelo meu mentor, e quando eu vou numa igreja, eu vou para abençoar aquelas pessoas. E quando eu vou para abençoar, as pessoas vêm falar comigo, e eu já vou dizendo assim: procura teu pastor, qual é a opinião que teu pastor tem sobre isso? Porque tem pregadores e tem pastores que gostam de se sentir cobiçados, e eles acham que estão: uau, eu tenho muita unção, e a pessoa está vindo atrás de mim por causa da minha unção. Não, você está se relacionando com essas pessoas em sensualidade almática. Tem pastor, uma vez uma ovelha chegou para mim: não, é porque, pastor, o meu antigo pastor, ele era mais amor. É que você é muito, sabe assim, enérgico, né? Amor não é olhar para você e passar a mão na sua cabeça para tudo que você está fazendo de errado. Amor não é olhar para você e deixar você na mesma condição que você está. Amor não é deixar você vivendo estagnada no mesmo ponto. Amor é ter a capacidade de todo mundo estar dando tapinha nas suas costas, olhar e dizer: você precisa transicionar nisso. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, ele ensina a Timóteo: você precisa apresentar todo homem perfeito a Cristo. E isso não se faz com elogios e tapinha nas costas. É necessário que o homem de Deus, ele seja muito reprovado, testado e reprovado, quebrado, a sua vontade quebrada. Ele precisa ser levado a um estágio onde ele entenda que ele é um escravo de Cristo, e Deus usará um homem para fazer isso. Deus usará uma pessoa para fazer isso. Agora, um servo de Kedorlaomer, um servo de Lagamar, nunca vai te levar para esse destino, nunca vai romper sua vida. Sabe por quê? Porque ele quer o que você tem. Eu não me relaciono com ninguém pelo que as pessoas podem dar para mim. Eu me relaciono pela porção que eu tenho, que é o que eu posso dar para você. Quantas igrejas estão sendo movimentadas? Ah, vem para cá. Você era o crítico da igreja, você falava mal da igreja, você tacava o pau em tudo que o pastor fazia, e você tinha uma ideia de igreja perfeita, e você saiu e fundou a sua, e junto com você veio um bocado de sarmento, cheio de ferida. E agora eles estão com você, e você agora é o sermão, o pastor do amor. Sabe por quê? Porque a sua igreja não nasceu fruto da autoridade, a sua igreja nasceu fruto da rebelião. E agora você tem que bajular aquela cambada de cão sarnento, porque senão eles vão embora e vão fazer com você a mesma coisa que você fez com o antigo líder seu. Sai dela, povo meu, arrependa-se. Sai dela. Sai dela. Eu não estou falando a homens, eu estou falando a principados. E que nós precisamos entrar nesse nível de revelação para gerarmos igrejas livres. Você não vai ter medo de exortar seu povo, sabe por quê? Porque você sabe que seu povo está com você, não é por aliança almática. Seu povo está com você porque você tem um propósito, porque você tem uma porção, porque você não tem morte na panela, você tem farinha e você tem azeite. O segundo espírito que nós vemos ali é Anrafel, que é o segundo rei. Anrafel, alguns acreditam que ele era Hammurabi.
Alguns rabinos davam esse título, era Hammurabi, o homem que criou o código cuneiforme. Mas Anrafel é um discípulo, era um servo de Anrafat, o Deus da escuridão. E o que é que Anrafel também significa? Aquele que fala com engano, aquele que fala com mistério, aquele que não tem sabedoria. É o significado disso. É inteligência sem revelação. É bonito, mas não transforma. Ministérios que oprimem em vez de dar destino. A gente precisa entender que os nossos púlpitos começou-se a entrar. Certa vez eu ouvi um pregador falar e disse assim: o sermão que não é expositivo, ele não é bíblico. Então ferrou, porque Jesus era alegorista. Lascou, porque Jesus só pregava contando história. Era um João Ribe Palharim. Desculpa se te ofende, mas Jesus dizia: o semeador saiu a semear. É inteligência, mas não transforma. Está faltando revelação, está faltando luz. Isso só tem com intimidade com o Pai. O terceiro era Arioque, sem misericórdia, sem compaixão. São ministérios e pessoas que trabalham com a espada da culpa, da condenação, onde a instituição é maior do que as pessoas. Tem pregador que bate no peito e diz: na minha igreja eu denuncio o pecado de todo mundo. Na minha igreja é assim. Na minha igreja. Eu já quero concluir isso aqui contando como foi que Deus me libertou disso. Ano de 2016 eu estava na escola de realinhamento. Era a primeira vez que eu estava liderando o grupo de alunos. E meu grupo era meio carga torta, sabe assim, presepeiro. E meu grupo, quando eu ia olhar, em vez de ele estar orando, ele estava na piscina com as meninas. E eu, irmão, eu era um... Cadê ela? Cadê? Eu tava com ela assim. Cadê? Tinha uma espada desse tamanho na mão. Essa aqui hoje só dá em demônio, mas naquela época ela dava na cabeça mesmo de um aqui. Deixa eu ajeitar aqui. E aí eu comecei a coxar os caras. Meu irmão, vocês vão dar jeito. Comecei a coxar. Só que em vez de transformar os caras, começou a oprimir os caras. Aí o dono da escola fez uma roda, botou toda a liderança. Eu cheguei: que isso aqui é capoeira? E ele quebrou o berimbau nas minhas costas. Ainda botou cada um para dar uma lenhada em mim. Pá, pá. Não é assim, cara. Esse ambiente é um ambiente de cura, cara. Esse ambiente é um ambiente de amor que transforma. E como é, pá. Mas eu era atrevida. Mas a Bíblia fala que Jesus ele veio para buscar uma igreja santa. Aí o apóstolo olha para mim na época e diz assim: William, a matéria-prima da igreja é o pecado. A matéria-prima do ministério pastoral é o pecado. Se você não souber lidar com isso, você vai acabar com a sua igreja. E eu fiz o quê? Baixei a cabeça, voltei para casa indignado. Janeiro já emendou quando eu cheguei com um carnaval. Quando eu chego em casa, vai ter o retiro na sexta-feira. No domingo, depois do culto, eu chega um casal de líderes para mim. Os pastores chegam: bem, pastor, é o seguinte, é porque, sabe aquela líder ali, né? Ela traiu ele aqui com ele ali, com aquele outro líder. 2 obreiros. Gente, a igreja na época tinha uns 30 líderes. Então já era 10% da igreja envolvida na esculhambação. Aí eu levei a primeira lenhada. Eu disse: beleza, mas nós somos a igreja santa, nós temos problema com isso, nós vamos resolver isso aí. Eu vou pegar ele, eu vou pegar esse daí. Entre o segundo casal no gabinete, pastor, nós estávamos orando para namorar, né? Só que na oração, a gente estava orando, a gente saiu, foi tomar um sorvete e foi para um motel. Eu que era líder de uma igreja santa, como pode? Nem namorando estava, nem noivo estava. Se na oração furunfaram, imagina.
Na hora, eu não vou falar isso aqui não, mas eu tenho que me comportar. Aí eu já estava assim, né? Aí entrou o terceiro. Esses eram líderes. E era um casal que tinha terminado o namoro. Aí chegou e sentou. Quando viu o segundo casal, eu disse, não acredito também não, velho. Sentou, pastor, pois é. Eu disse, vocês caíram, né? Ele, mas foi só uma vez, pastor. Só que tem uma coisa, pastor. Ela está fazendo o exame e a menstruação dela não desceu. Eu disse, não bastasse os pecados, agora Deus vai fazer um outdoor de que temos um problema na igreja. Ela está grávida. Irmãos, o chão se abriu assim, ó. A vontade que eu tinha de chegar na igreja, bora, conta logo o que tem de esculhambação aí. Acabou todo o meu moralismo. Deus colocou uma verruga na minha cara, para entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E eu disse, ou eu mato, ou eu curo. Daí nós reunimos aquele casal, e a gente entendeu, a maior luta que eles iam passar já era ter que se casar e fazer um enxoval. Reunimos, irmãos, os irmãos infelizmente caíram, mas essa criança não tem nada a ver. Nós vamos orar, cuidar, proteger, vamos fazer um enxoval, vamos encorajá-los. E o nome da menina era um nome de graça, o nome dela. E sabe o que aconteceu? Aquele casal foi restaurado, perdoado. Hoje são líderes na Casa Amarela, um exemplo e uma bênção. Porque o que a graça não consegue transformar, outra coisa não transforma. A ordem de Melquisedeque é uma ordem de restauração e não de acusação. O último rei que nós temos ali é Tidal, que significa perversor, semente maligna. É a igreja que produz destino errado. Pervertido é qualquer coisa que te tira do destino eterno. Nós precisamos, preste bem atenção, diga pervertido. Perversão é qualquer coisa que me tira do destino eterno. Ei, me escuta agora, tá bom? Só para me te dizer uma coisa. Não interessa o que tipo de comichão produz em você, mas se tira do teu propósito eterno. Não dá os teus ouvidos, porque quem tem teus ouvidos tem tua atenção. Eu te digo certamente que aproximadamente 70% ou mais do que é produzido hoje em conteúdo de mídia no Brasil é perversão. Ah, mas estão pregando a Bíblia. Se você pegar os maiores canais que você vai ver, muitas vezes hoje no Brasil, sobre teologia, não tem a ver com revelar uma nova mensagem de Cristo, tem a ver com acusar pessoas, fazer react, acusando pessoas e arrotar a espiritualidade. O que falou fulano de tal? Olha o que eu achei disso. Alguém joga um vídeo e diz assim, o que você acha disso? E começa todo mundo ali, ó. Isso é perversão. Hoje, se não tiver uma boininha, se não tiver uma estante atrás cheia de livro, você não é um homem de Deus falando. E desde quando o evangelho é estética, se não é estilo de vida? Quando foi que nós deixamos de anunciar Cristo e começamos a assassinar uns aos outros? Em 2023, todo homem, todo pastor estava com medo de subir no púlpito e pregar. Por quê? Porque tinha medo de ir parar num crente aranha, num worship feios, numa página dessas daí. Gente, vocês pararam para prestar atenção que nós temos uma página em nosso meio chamada Fuxico Gospel? Só para prestar atenção. Gente, vocês conseguem conceber em que nível nós chegamos, que nós toleramos a palavra fuxico e gospel na mesma sentença? Como se a Bíblia não estivesse dizendo que 6 coisas o Senhor Ele odeia, mas a 7ª Ele abomina, a língua que semeia contenda entre os irmãos. E você segue e você curte. Que é engraçado, começaram a menosprezar as irmãs do manto, o povo pentecostal que segurou essa nação orando nos montes. Começaram a criminalizar a unção. Qual foi o efeito disso? Começaram a perder o fogo do Espírito. Começaram a acusar ministérios. A gente precisa entender que esse espírito de acusação perversor
matou um apóstolo na nossa nação. Apóstolo Rina não morreu de um acidente. Ele morreu porque seu coração estava fragilizado. Ele morreu porque um homem que levantou um movimento fortíssimo na nação foi julgado, sentenciado e condenado por pessoas que não produziram nada. Nada. Em 2023, todos os pastores estavam assombrados. Tudo que você falava, eu estou pregando isso aqui, mas eu amo a Bíblia, viu? Olha, eu sou reformado. Eu quero dizer uma coisa, eu não estou falando dos reformados, eu estou falando da idolatria reformada, desse espírito imundo, te dá o perversor. Perversor, essa idolatria reformada que tem assassinado a fé das pessoas. A fé. Matado. Nós precisamos nos assumir como de Cristo, gente. Eu amo o poder, eu amo o fogo de Deus, eu amo a unção, eu amo a liberdade de Deus. A Bíblia fala que são homens vazios, são como nuvens que não têm nada, sempre aprendendo, sempre estudando e nunca aprendendo. Quando fiz essa denúncia em 2024, naquele mesmo mês começou a cair todos os acusadores. Eu vou só te perguntar, onde estão os grandes acusadores da nação? Hein? Onde estão? Graças a Deus os que se arrependeram estão pedindo perdão, estão voltando, refazendo o caminho. Sabe por quê? Porque quem vive pela espada, morre pela espada. O nosso sacerdócio, o sacerdócio da ordem de Melquisedeque não é um sacerdócio de espada. O nosso sacerdócio é um sacerdócio de toalha. O nosso sacerdócio é um sacerdócio de serviço. E aqui eu quero que você entenda isso. Sai dela, povo meu. Sai da sensualidade. Sai das trevas. Sai do engano. Sai da perversão. Toda a construção do que Deus está fazendo nessa conferência está caminhando para isso. Precisamos entender. Nossas igrejas estão gerando destino ou estão gerando confusão. Agora, como nós sinalizamos isso? A ordem de Melquisedeque e o resgate dos cativos. Sabe como foi que Melquisedeque se apareceu? Quando algum homem escutou. Ele escutou. Ei, Abraão, subiram 2 homens. Teu sobrinho foi levado cativo. Deixa eu te só contextualizar. Teu sobrinho foi levado cativo. Sabe qual foi a resposta de Abraão? Ei, vamos. E juntou os 318 da sua casa. Ei, vamos resgatar o meu irmão. Sabe quem era esse cara? Esse cara, ele levou ele quando ele tinha 15 anos para andar com ele, porque o pai dele tinha morrido, e ele assumiu ele como filho. Ele enriqueceu ele treinou ele. Quando ele ficou grande, ele meteu o trairão em Abraão. Meteu o trairão. Tô rico, agora eu vou para um lado e você vai para o outro, porque eu tô rico. Escolheu errado. Escolheu errado. Ló é símbolo, figura e tipo de pessoas que são boas, de pessoas que são preciosas, mas por causa da falta de visão e da falta de sujeição à autoridade, colocou toda a sua família em risco, colocou toda a sua casa em risco. Quantos bons homens de Deus têm ferrado com sua casa, porque acharam em algum momento que vocês portavam a unção e não honraram quem Deus realmente entregou a unção. Mas quando aquele cara que fez tudo isso com Abraão, quando ele escutou, meu irmão, meu sobrinho está preso, junta todo mundo e vamos descer. E ele sai, o que fez Abraão sair de Manre, um irmão perdido. É um irmão. Preste atenção no que eu vou dizer para você. O primeiro assassinato da Bíblia foi de um pastor. Isso não te dói? O primeiro assassinato da Bíblia foi a morte de um pastor, que foi morto, sabe por quem? Pelo seu irmão. Hoje é mais fácil dizer assim, ó, ele pecou, mata. Ei, gente, não faz parte da nossa igreja não, matamos ele, viu? Não faz mais parte. Melquisedeque disse, eu estou saindo do meu local de segurança para ajudar esse brother aqui. Eu estou saindo do meu local de evidência. Eu estou manchando a minha reputação por causa de você que me traiu.
eu estou indo atrás de você. Essa é a ordem de Melquisedeque. Essa é a condição para a aparição da ordem de Melquisedeque. É quando é uma guerra que não tem nada a ver com você. É quando você você está vivendo outra vibe, mano. Mas aí alguém que faz parte da sua família, do seu reino, você decide: eu vou atrás, eu vou. Eu gasto os meus recursos, eu vou. E a Bíblia diz que com aqueles 318 ele derrota aqueles 4 reis que derrotaram os 5. E ele volta com todos os despojos. Quem é o seu Ló? Igreja brasileira, quem é o seu Ló que você precisa acolher? Quem é? Nós amamos ver testemunhos maravilhosos, mas quanto nós estamos dispostos a restaurar alguém que quebrou, alguém que traiu, alguém que falhou com a gente? Não vou andar com ele porque ele queima meu filme. Eu não vou andar com ele porque ele não tem evidência. A Bíblia diz que Jesus andava com as pessoas de má fé. Larga a tua espada do zelo, pega a toalha e vai lavar o pé de quem vai te trair essa noite. Vai lavar o pé de quem vai te trair essa noite. Vai comer no mesmo prato. Aprenda a ser ferido e agredido. Hoje eu recebi uma palavra que disse: você vai lutar contra os de fora, mas não contra os de dentro. Deixa eles te ferirem. Deixa eles te ferirem. Porque nós só vamos chegar em altos níveis de avivamento e amor quando a gente aprender a ser ferido uns pelos outros. A ser ferido uns pelos outros. E ter paciência de aturar a imaturidade e a fraqueza. E dizer: bota na minha conta. Paulo, ele dá uma aula. Quando ele chega para Filemão, que Filemão é o amado, e diz assim: recebe Onésimo. Ele foi um escravo que te traiu, ele foi um escravo que te roubou, mas recebe ele, porque eu estava na prisão e ele me ajudou, e ele se converteu, e ele está dizendo para mim que quer voltar para a tua casa para te servir. Recebe ele, Filemão. E se ele fizer algum mal, coloca na minha conta, Filemão. Esse é o novo movimento global de Deus. Coloca na minha conta. Nós não estamos mais carregando espadas, nós estamos carregando agora toalhas. Indo atrás, talvez você vai terminar essa reunião e fazer ligação e dizendo assim: bom, me perdoa, mano. Volta e senta aqui para nós tomar um café, cara. Volta, eu estou indo aí. A gente meio que esqueceu Jesus no meio do caminho e precisamos fazer como José e Maria e dizer: precisamos voltar a encontrar Jesus, cara. E depois que ele faz isso, a Bíblia diz que quando ele vem voltando da batalha, ele passa pelo campo dos reis e aparece. Eu gosto de imaginar essa cena. Eu pintei um quadro disso: a cidade dourada, e vem um homem de branco com pão e vinho na mão. Você está pronto, Abraão? Você está pronto, Abraão? Agora você está pronto. No outro capítulo, Deus renova a promessa com Abraão e diz: agora você vai receber um filho, porque você aprendeu a descer até a guerra para salvar alguém que ninguém queria investir. Um novo nível de avivamento vai vir para a igreja quando a gente aprender a descer a guerra para ajudar aquele que está cativo. Levanta a ordem de Melquisedeque, Senhor. Sacerdotes do pão e vinho, o teu domínio é eterno, jamais terá fim. Teu sacerdócio é real, nunca se acabará. Estende o teu tabernáculo, não tenho fome de pão.
eu tenho a tua presença. Profetas, eu tenho a tua presença. Sacerdotes, eu tenho a tua presença. Reis e rainhas de um novo mundo, eu tenho a tua presença. Onde está a ordem livre de Melquisedeque? O teu domínio é eterno, jamais terá fim. Teu sacerdócio é real, nunca se acabará. Onde estão os sacerdotes que estão largando as suas espadas e pegando as suas toalhas? Manifestem-se, manifestem-se, manifestem-se. Eu tenho a tua presença. Vão e resgatem Ló, vão e resgatem o Ló, resgatem o Ló, resgatem o Ló. E os profetas preparam o caminho do Senhor. Os profetas preparam o caminho do Senhor. Os profetas preparam o caminho do Senhor. E os profetas preparam o caminho do Senhor. Os profetas preparam o caminho do Senhor. A geração do amor, a geração do amor. E os profetas preparam o caminho do Senhor. 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 Leva do Senhor ao novo nível de amor, ao novo nível de amor. Eu encontrei a cidade. Eu encontrei a cidade. Eu encontrei a cidade. Eu encontrei a cidade. E o edificador e o fundador é o meu Senhor. O Senhor está removendo a espada na sua mão ensanguentada, te dando pão e vinho. Você não tem noção que a cura que você espera, ela está em amar quem você não acredita. É o meu Senhor. O perdão é a chave, o perdão é a chave, o amor é a chave, o amor é a chave. Eu encontrei a cidade, eu encontrei a cidade. Uma igreja que ama, e o edificador e o fundador é o meu Senhor. É o meu Senhor. Sacerdotes de pão e vinho, você precisa hoje dizer assim: eu estou saindo da Babilônia. Eu estou saindo de qualquer relação que eu tenho com o espírito de acusação. Isaías diz: remove do meio de ti o dedo acusador. Remove do meio de ti. E então a tua luz será como o sol ao meio-dia. Então você vai florescer. Produza justiça. Ei, Jesus zelou pela sua igreja 2000 anos. Para de achar que você é o Power Ranger da fé. Ele zelou. Tem gente dizendo assim: eu vou lutar para defender a igreja de Jesus. Você está dizendo que ele fez um mau trabalho? Você está dizendo que ele está equivocado? Que ele montou uma história errada? Não, 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 não. Não, 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 não. Ele sabe para onde está indo. Os reis saíram para a guerra, mas ele está tirando os seus Abraãos de Manre. Ele está tirando os seus Abraãos, Melquisedeques, que estão sendo levantados para encontrar os Abraãos que estão perdidos.
para encontrar os homens de destino. Onde está você, ordem de Melquisedeque? Onde está você, sacerdócio real de todos os santos? Diga: eu encontrei a cidade. Eu encontrei a cidade. Eu encontrei a cidade. Eu encontrei a cidade. Que o edificador e o fundador é o meu Senhor. É o meu Senhor. É o meu Senhor. É o meu Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eis aqui o teu exército. Quem é esse rei que me trouxe pão e vinho? Rei de Salém, sacerdote do Deus vivo. Quem é esse rei que me trouxe pão e vinho? Rei de Salém, sacerdote do Deus vivo. Quem são esses reis que trazem pão e vinho? É ordem, os reis de Salém. Quem é esse rei? Quem é esse rei? Quem é esse rei? Eu encontrei a cidade. Eu encontrei a cidade. Eu encontrei a cidade. Encontrei a cidade. Que o edificador e o fundador é o meu Senhor. As mãos, levante suas mãos, adora Ele. Diga: estou aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. C.S. Lewis, ele traz uma alusão muito poderosa no seu livro Os Quatro Amores. E ele começa a trazer um pensamento que eu nunca tinha visto essa perspectiva. Ele diz: quando Jesus diz ame o próximo, o mundo modernista tenta relativizar isso. Ele diz: ame a baleia, ame o cachorro, ame a Palestina, ame a floresta amazônica. Ele tira o amor da forma como Cristo ensinou: ame o próximo, e torna o amor distante. Sabe por quê? Porque amar de longe é fácil. Amar quem você não vê, amar quem não te enche o saco, amar quem não te traiu é fácil. Amar a floresta amazônica, as girafas da África é fácil. Mas o amor que Cristo nos chama é: ame o próximo. Ame quem te enche o saco, ame teu chefe, ame o teu colaborador, ame o teu irmão que te traiu, ame a pessoa da sua casa, ame aquele ministério que te persegue, ame a pessoa que dividiu a sua igreja, ame. Caramba, que porcaria! Por que esse texto existe na Bíblia? É porque se esse texto não existisse, nós não seríamos aprimorados ao ponto de manifestar o reino do nosso Senhor. Quer um novo nível de revelação? Você vai ter que passar pela mesma coisa que o seu Senhor passou. Se você quer vir após mim, tome a minha cruz. Todo mundo ama sofrimento. É para sofrer, para seguir Jesus? Eu sofro. Beleza, entenda a cruz. A cruz não tem nada a ver com mostrar que eu sou bom. A cruz tem a ver: eu não quero fazer isso. Jesus não queria. Eu não quero, Senhor, eu não quero. Se possível, passe esse cálice. Mas o propósito e a missão era maior. Eu estou morrendo por eles. Eu estou morrendo pelo Uziel. Não é por mim, eu não tenho pecado. Mas o Uziel um dia vai estar lá em Fortaleza, ele vai precisar. Eu morro por ele. E nisto está o verdadeiro amor, em dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Quer tomar a cruz de Jesus? Ame quem passou a perna em você. Quer tomar a cruz? Você quer ser bom? Ame. O amor é o vínculo da perfeição. O amor é o maior nível de avivamento. Está vindo um novo avivamento sobre a igreja brasileira. Está vindo um novo avivamento sobre a igreja brasileira. Um avivamento de amor.
Que o Evangelho da graça, a mensagem da cruz, a chama viva da Santa Paixão estejam sobre todos vocês. Tenham uma ótima noite. Sonhem com os anjos e a presença do Senhor. Amanhã, 9 horas da manhã, nós estaremos juntos. Vamos, ordem de Melquisedeque, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare.